Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida. Essa dúvida é uma constante, só muda a coisa relacionada à dúvida. Geralmente é de pessoas que sempre perguntam: se eu não fizer isso, eu estou salvo? Se eu fizer aquilo, eu estou salvo? Se eu deixar de fazer tal coisa, eu perco a salvação? Se eu isso, se eu aquilo? De uma vez por todas, a salvação é somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Só. Unicamente pela fé nele e na sua obra consumada. Só. Existem ordenanças na Bíblia que devemos fazer isso, fazer aquilo, para andarmos como cristãos depois de salvos. Mas nada disso pode nos salvar, mais ou menos, pode nos tirar a salvação, nos privar da salvação. Não, de jeito nenhum. Porque a salvação não é pelas nossas obras, mas pela fé, apenas pela fé em Cristo. Portanto, a sua pergunta é se a mulher que ora sem véu, ou sem cobrir a cabeça, estaria salva. Bem, o uso de um véu ou cobertura para as mulheres não tem qualquer ligação com a salvação da mulher. E nem mesmo com a sua comunhão com Deus. A salvação, como eu já disse, é pela fé em Cristo, no seu sacrifício consumado na cruz do Calvário. Mas dentro agora da ordem que Deus estabeleceu para os salvos por Cristo, o homem que cobre a cabeça quando ora desonra a sua cabeça, que é Cristo. Por isso, num país como o nosso, aqui no Brasil, um país de origem católica, na maioria das pessoas, você sabe muito bem que todo mundo tirava o chapéu para entrar num templo católico, ou quando passava na frente de um templo católico, ou quando ia rezar, fazer alguma coisa assim. Por que o homem tirava o chapéu? É por causa das passagens. A maioria nem sabe o porquê, né? Porque Deus estabeleceu que o homem que cobre a cabeça, quando ora, desonra a sua cabeça, que é Cristo. Mas a mulher, a mesma passagem mostra que a mulher que não cobre a sua cabeça quando ora, desonra a sua cabeça, que é o homem, que é o varão. Leia 1 Coríntios 11, de 3 a 5. Por não trazer sobre a cabeça o sinal de poderio, que os anjos estão observando isso, versículo 10 de 1 Coríntios 11, as mulheres que não cobrem a cabeça quando oram, estão desonrando os varões aos quais elas deveriam estar sujeitas. E elas estão fazendo isso, elas deveriam cobrir a cabeça diante das potestades, dos poderes celestiais, porque esses anjos estão aprendendo por meio da igreja. Efésios 3:10 mostra que os anjos observam a igreja, observam os cristãos e aprendem da sua maneira de ser. Mas é importante lembrar que não é a obediência a preceitos como este que salva uma pessoa. Não. Unicamente a fé em Cristo e na sua obra. Por favor, não confunda a salvação com andar cristão. A maioria dos cristãos hoje não segue esse preceito de cobrir a cabeça, as mulheres cobrir a cabeça, e muitos homens hoje cristãos vão adorar a Deus ou às vezes ministrar a palavra de cabeça coberta, de boné, de chapéu, de qualquer coisa, o que está em desacordo com a ordenança dada por Deus na sua palavra. Os que não cobrem, as mulheres que não cobrem a cabeça são ensinadas por alguns líderes religiosos que isso é por questão cultural, que naquela época a cultura de Corinto era outra, tinha as prostitutas que rapavam a cabeça, etc. e tal. O texto bíblico, a palavra de Deus que nós seguimos, não tem nada disso, não tem nada disso escrito, não fala que são questões culturais. E se nós analisarmos o que nos é ordenado nas epístolas dos apóstolos pela ótica da cultura, da época, da situação de cada um ali nas epístolas, isso vai nos levar a pecar em outras questões. Por exemplo, na nossa época é cada vez mais comum nós encontrarmos coisas aceitas, como o sexo fora do casamento, por exemplo. Culturalmente hoje é normal o namorado dormir com a namorada. Agora eu pergunto, biblicamente, Deus condena, claro, Deus condena. O sexo vem dentro do casamento, no matrimônio. Mas porque hoje todo mundo faz, então vamos eliminar da Bíblia essa passagem? Porque é cultural, então, não é? Da mesma forma, hoje é normal, aceito e até legalizado o homossexualismo em muitos países. A Bíblia condena. Agora, culturalmente, está ok hoje. Agora, porque hoje está ok culturalmente, eu devo eliminar isso da Bíblia? A proibição na Bíblia? Não, de jeito algum.
Percebe o perigo que existe quando você tenta analisar a Bíblia do ponto de vista cultural e dos costumes e das modas? Embora a Bíblia deixe claro ser um pecado o sexo fora do casamento, o homossexualismo, alguns poderiam alegar que na cultura de nossos dias isso é aceito, portanto a proibição estaria ligada à cultura da época em que a Bíblia foi escrita. Veja o tamanho do problema que acontece quando você apela para a cultura da época. Muito bem, em 1 Coríntios 11, ao falar do véu ou cobertura da cabeça, porque na verdade não existe a palavra véu ali, existe a mulher deve ter a cabeça velada, ou seja, coberta. Para quando a mulher ora ou profetiza, e também um outro detalhe, 1 Coríntios 11 não está falando da reunião da igreja, ou da reunião da Assembleia, está falando em termos gerais, porque na reunião da Assembleia ou igreja a mulher não fala. Não é permitido que ela fale. 1 Coríntios 14 você vai encontrar isso, porque lá são instruções dadas para a reunião. Agora, fora das reuniões, quando a mulher ora, por exemplo, de forma audível ou não, ela cobre a cabeça, deve cobrir a cabeça. Ou quando ela profetiza, o que é profetizar? Testemunhar de Cristo para uma outra pessoa, ela deve cobrir a cabeça. 1 Coríntios 11, 10. O que está escrito na palavra de Deus? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. 1 Coríntios 11, versículo 10. Se nós perguntarmos a um teólogo o que ele acha desse versículo, ele vai responder que a passagem foi escrita por causa dos costumes da época das prostitutas que tinham cabeça rapada, ou da aversão de Paulo por mulheres e outras explicações, as mais esdrúxulas possíveis, né? Talvez você conheça. Mas se nós perguntarmos a palavra de Deus, palavra de Deus, por que a mulher deve cobrir a cabeça? Será pela cultura, por causa das prostitutas, por causa dos costumes da época? Por que Deus? Responda na sua palavra. E Deus vai responder o seguinte, abre aspas, por causa dos anjos, fecha aspas. Simples assim. Agora, veja o seguinte, anjos não seguem uma moda, uma cultura ou costumes. Anjos são anjos. Os anjos que existem hoje não mudaram desde aquela época e nunca mudarão e nunca foram diferentes, né? Embora as nossas coisas tenham mudado na nossa sociedade, as modas mudam, os costumes mudam, a cultura muda, os anjos não mudam. E a ordem da cobertura da cabeça pelas mulheres, quando oram ou profetizam, quando falam de Cristo, é por causa dos anjos. Simples assim. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.